Avenida 7 de Setembro. Então são ruas que se cruzam, né? E no meio, entre essas ruas, existe esse quarteirão. Então o quarteirão ele é um conjunto de cruzamento de ruas e geralmente é um conjunto de casas, residências, comércios, né? Que estão no mesmo local. Como podemos observar no slide anterior, onde nós falamos de quarteirão, nós vimos que lá ele é formado por ruas e avenida. Tem a Avenida 7 de Setembro. Então, qual é a diferença entre ruas e avenidas? Então, a rua ela é um espaço público. É um espaço onde as pessoas podem ir e vir como quiser e quando quiser, tá bom? As ruas, assim como as avenidas, geralmente elas possuem calçadas dos dois lados e para que os pedestres possam transitar. Pedestres são pessoas que andam a pé, ok? E que estão andando na rua, são pessoas andando, então elas são conhecidas como pedestres. As ruas elas também podem ser separadas de acordo com o bairro onde ela está. Então nós podemos ter ruas que têm somente casas. As ruas que têm somente casas, geralmente elas estão em bairros residenciais. São aquelas ruas que não tem nenhum tipo de comércio, só tem casas, prédios, prédios que são residências, tá? Apartamentos. E também tem aquelas ruas que estão em bairros comerciais, que são as ruas que têm lojas, bancos, farmácias, vários tipos de comércio. E a diferença entre rua e avenida é que a rua ela é menor, ela é mais calma e tranquila, e a avenida geralmente é mais larga e tem muito movimento de carro e muito poucos pedestres caminham próximos das avenidas por conta da intensidade de carros que torna perigoso caminhar nas avenidas. Nessas imagens, podemos ver a diferença entre uma rua residencial e uma rua comercial. Uma rua residencial, como essa que está ao lado esquerdo, ela é uma rua tranquila, é uma rua que tem pouco movimento, ela geralmente só tem residências. Então aí nós temos um prédio residencial, né, um prédio pequeno, e temos algumas casas nessa rua. O contrário da rua residencial, nós podemos observar na imagem do lado direito uma rua onde tem muito movimento de pessoas, de carros, né? Tem vários tipos de comércio. Então aí trata-se de uma rua comercial, está num bairro comercial. Né? E quando nós falamos em trânsito, todo esse movimento que há na rua. É o movimento dos carros, das pessoas. Então, isso é o que compõe o trânsito de uma rua. Então, essa rua mais movimentada, bem diferente da rua residencial, é uma rua comercial. É impossível de ter casas na rua comercial? Não é impossível. Tem pessoas que moram nas ruas comerciais, né? Mas são bem poucas. E também não é impossível nós encontrarmos comércios em ruas residenciais, mas também é um ou outro e não são em todas as ruas que nós vamos encontrar comércio ou vamos encontrar residências numa rua comercial. Aqui nós podemos observar a diferença entre uma rua e uma avenida. Do lado esquerdo, nós estamos vendo aí uma rua residencial, né, onde tem casas, tem bastante carros estacionados nesta rua, mas vocês podem observar que a rua ela é estreita, ela tem movimento de carro, neste caso aí tem muitos carros estacionados, mas deve passar carros
em movimentos durante o dia, né? E ela é bem mais tranquila do que uma avenida. Do lado direito nós temos aí, ó, a avenida que nós podemos ver mais nitidamente os carros, é a Avenida 23 de Maio. E a outra avenida onde nós vemos os carros bem pequenininho é a Avenida Paulista. Essas duas avenidas estão aqui na cidade de São Paulo. Então, na Avenida 23 de Maio, se vocês olharem, tem muitas árvores, né? E aí é quase impossível de vermos pedestres andando nesse lugar, nesses canteiros aí onde tem essas vegetações. Enquanto ali na Avenida Paulista passa muito carro, tem muito movimento de carros nessa avenida, mas ela tem calçadas bem largas, né? Quem já foi na Avenida Paulista deve lembrar disso, que tem calçadas largas onde pedestres caminham. E nesta avenida, a Avenida Paulista, ela é uma avenida comercial, porque tem muito comércio lá, tem shopping, tem lojas de roupas, de calçados, tem diversos tipos de comércios. E além de ter também prédios na Avenida Paulista, que são residências, são pessoas que moram aí, tá? Então a Avenida Paulista, ela é uma avenida mista, ela não dá para nós dizermos que ela é uma avenida comercial ou uma avenida residencial. A tendência é ser conhecida como uma avenida comercial, porque tem muito mais comércio, tá bom? Mas o que eu quero que vocês notem a diferença é a calmaria que há numa rua pequena, uma rua residencial, enquanto numa avenida, tá? As avenidas têm o movimento de carro é muito intenso. Então, por isso que é muito perigoso e não é recomendado que pedestres caminhem por perto das avenidas, né? Tomem cuidado, ok? Então, até aqui nós estudamos sobre quarteirão. Nós aprendemos o quê? Que quarteirão ele é um conjunto de casas, de lojas, né, que são comércios. Geralmente o quarteirão ele tem um formato retangular ou circular ou triangular. E às vezes também pode até ter um formato quadrado. Isto vai depender do bairro onde este quarteirão está, né, da maneira como esse bairro ele foi organizado, tá bom? E nós também vimos a diferença entre ruas e avenidas, né? Que nós observamos que as ruas elas são mais estreitas e mais calmas, enquanto as avenidas elas são mais largas e há um movimento muito intenso de carros e geralmente os pedestres não caminham próximo das avenidas por conta da movimentação de carro. Nós também aprendemos que existem ruas comerciais e ruas residenciais. As ruas residenciais são aquelas onde só tem casas, enquanto as ruas comerciais elas têm muitos tipos de comércios, bancos, escolas, né, pessoas andando pela rua, movimentos de carro, pessoas que vendem coisas na rua, como é o caso dos camelô. E agora nós vamos ver o que são ruas e avenidas pavimentadas. Então, pavimentar significa revestir um piso ou um chão com uma cobertura. Então, a pavimentação que normalmente nós vemos nas ruas e avenidas, principalmente da cidade onde está inserida a nossa escola, próximo de onde nós moramos, é a cobertura que nós conhecemos como asfalto, né? A pavimentação chamada asfalto. E além do asfalto, nós também podemos ver ruas com pedras que são conhecidas como paralelepípedos e alguns outros tipos de revestimento, como é o caso desta rua do lado esquerdo, onde tem um carro branco, né, e está escrito pavimentação comunitária. Então, aí eles estão pavimentando esta rua. A do lado direito também estão pavimentando, mas estão pavimentando com asfalto, né? Então, é um outro tipo de material que é utilizado para pavimentar, ou seja, para cobrir a rua, para que não fique aquela rua de terra, ok?
Nesta imagem nós podemos ver uma rua asfaltada. Então essa rua ela foi pavimentada com asfalto. Essa outra rua é uma rua que está pavimentada, né? Diferente da outra que está pavimentada com asfalto, esse tipo de cobertura que foi colocado nesta rua, ela é conhecida como paralelepípedo, essas pedras, né? Então ela é colocada praticamente que uma do lado da outra, e para poder cobrir a rua, para tirar, não ser mais de terra e ter uma cobertura. E geralmente depois que as ruas são de paralelepípedo, com o tempo vem a pavimentação com asfalto, que é muito melhor do que uma rua revestida, ou seja, pavimentada com paralelepípedo. Eu coloquei essa imagem com esta rua que não está pavimentada, ainda é uma rua de terra, para que vocês entendam que uma rua pavimentada é uma rua que já está asfaltada, uma rua que já foi colocado algum tipo de revestimento ou de piso. Então, no caso desta imagem, essa rua ainda não foi pavimentada, ela não tem nem calçada, e também a rua ainda não está asfaltada ou revestida, tá bom? Nesta imagem que nós temos aqui, ó, nós temos uma foto antiga, chama Antiga Praça Diadema. Essa foto foi tirada em 1962. E este mesmo lugar, que é essa antiga Praça Diadema, foi tirada uma foto em 2014, que é a foto na parte de baixo. Então, quem conhece Diadema vai ser fácil de identificar, porque é onde fica ali as lojas Marisa, bem próximo ao terminal de Diadema. Do outro lado da avenida, do lado esquerdo, tem as lojas pernambucanas e tem vários outros tipos de comércio. Então, nós podemos notar aí que com o decorrer dos anos, ruas e avenidas, elas passam por mudanças, né? E isso acontece de acordo com o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, se para uma cidade aumenta muito o número de pessoas, né, que mudam para a cidade, aumenta o número de comércio. Então, com certeza, se nós pegarmos essa foto de 2014 e tirar uma foto hoje, em 2020, desse mesmo local aí, onde tem as lojas Marisas, nós já vamos poder notar diferenças, porque hoje em dia, agora em 2020, nessa região aqui de Diadema, tem muitos prédios, né? Foi construído muitos prédios, tem comércios novos. Então, conforme a cidade ela vai evoluindo, vai crescendo, evoluindo no sentido de crescer, né? De ter, como eu falei, novos comércios, novas residências, a paisagem ela vai sendo modificada. Agora nós vamos utilizar algumas atividades da apostila a partir da página 98 para fixar o conteúdo de ruas e quarteirões, ok? Então, a partir da página 98, nós já vamos ter aí as questões com as respostas, e para que vocês possam colocar na apostila de vocês. E conforme eu for lendo aqui e eu vou estar explicando novamente, para que possa fixar realmente esse conteúdo. Então, aqui na página 98, nós temos aí um quadro, uma obra-prima de Cândido Portinari. Cândido Portinari, ele foi um pintor brasileiro. Ele nasceu no interior de São Paulo. E Cândido Portinari, ele fez esse quadro quando ele ainda... na verdade, assim, ele fez esse quadro para retratar a infância que ele teve quando ele morava no interior, quando ele era criança morando no interior de São Paulo, tá bom? Então, esse quadro, ele representa aí, tem algumas crianças brincando, né? E nós podemos observar algumas coisas que tinham na cidade. Então,
Cândido Portinari, ele retratava o ambiente onde ele vivia, né, o lugar onde ele estava. Então, vamos fazendo as atividades e a gente vai observando este quadro. Então, primeiro, que título você daria a este quadro de Cândido Portinari? Então, eu tenho como sugestão aqui o título Roda Infantil. Mas como nós vimos na aula que nós tivemos no Hangouts, tiveram a opção de roda de criança, né? Se eu não me engano foi a Júlia que deu essa opção. Então vocês podem criar o título que vocês querem para esta imagem. Não precisa ser exatamente essa roda infantil, mas vocês podem criar um nome para este quadro, tá bom? Exercício 2. Quais são as características da rua onde as crianças estão brincando? Então, tem algumas características que foram observadas aí. O que são? Rua de terra, não há carros, né? Só tem casas, uma igreja e um poste. É o que aparece, é o que ele retratou da lembrança dele da infância, né? Que mais? É uma rua calma, como das cidades do interior. Então, essas são as características que a gente pode observar aí no quadro do Cândido Portinari. Nesta página, nós vamos fazer uma observação de imagem. Então, vamos ler lá, número 1. Observe algumas imagens de ruas e avenidas e descreva cada uma delas, levando em conta. No livro de vocês não tem aí o número 1, 2, 3 e 4. Então, vocês vão colocar aí na frente dessa marcação roxinha, essa bolinha roxinha, o número 1 para a pavimentação, 2 na frente de o movimento de pessoas e veículos, 3, a presença de vegetação e 4, as construções que a margeiam, tá bom? Então, ó, nessa imagem aí que nós estamos vendo, nós vamos já ver aonde está localizada esta imagem. Então, lá embaixo da imagem está escrito, ó, esta rua localizada em Pomerode, Santa Catarina, essa foto é de 2012, tá bom? Então, vamos ver lá, o número 1 é a pavimentação. Então, qual é o tipo de pavimentação desta rua? Paralelepípedo. 2, um movimento de pessoas e veículos. E aí, é agitado ou é tranquilo? É tranquilo, quase nem dá para perceber nem carro e nem pessoas nessa rua. 3, a presença de vegetação? Sim, olha só as árvores, olha, dos dois lados da rua tem vegetações, né? Então, vocês vão colocar aí árvores e canteiros. E 4, as construções que a margeiam. As margens é o que está de cada lado da avenida, tá bom? Então, o que nós temos aí? Nós temos casas, ok? A imagem número 3 é uma rua localizada em Bom Jesus da Serra, na Bahia, e esta foto foi tirada em 2011. Então, vamos observá-la e responder lá de acordo com o que está pedindo a atividade. Então, número 1, a pavimentação. Não tem pavimentação essa rua, é uma rua de terra, é sem pavimentação. 2, o movimento de pessoas e veículos. É tranquilo, apesar de ter aí uma perua escolar e algumas pessoas, ainda assim é tranquilo, porque o movimento é muito pouco, né? A presença de vegetação, sim, árvores margeiam a rua. Olha só, quando a gente fala que margeiam, quer dizer que tem árvores dos dois lados da rua. 4, as construções que a margeiam. O que tem nas construções? Quais são os tipos de construções que tem aí? Casas térreas. O que são casas térreas? Casas que só tem um andar, tá bom? Este número 2 aí é o último exercício da página 100, ok? Então, vamos lá. Agora que analisou as imagens, escreva o que você concluiu sobre as ruas e avenidas. Então, o que nós aprendemos sobre ruas e avenidas? Que as ruas têm diferentes tipos de pavimentação, diferentes tipos de construção, algumas têm vegetação e outras não, e outras são tranquilas e outras não.
Então, foi o que a gente pôde observar, né, nas imagens com relação a ruas e avenidas. Aí na página 101 nós temos duas imagens, uma imagem atual, né, mais atual, e uma mais antiga, da Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Então, vamos observar as duas imagens, né, e vamos ler a legenda para que a gente consiga responder as questões. Então, quantos anos se passaram entre as duas imagens? Então, entre a imagem mais antiga e a imagem mais atual, se passaram 102 anos. O que mudou nessa avenida? Então, o que aconteceu? Ela foi asfaltada, construíram prédios novos e altos, os postes do meio da rua foram retirados e há pouco movimento de pedestres. Há mais carros que a foto antiga. No exercício C, o que permaneceu? O quarteirão triangular, um prédio antigo à direita na rua lateral. Foi a única coisa que permaneceu nesses 100 anos, entre uma foto e outra, tá bom? 2. Por que essa avenida mudou tanto? Anote duas hipóteses. Então, de acordo com o que a gente já estudou, as avenidas elas mudam porque aumenta o número de pessoas que vão morar nessas regiões ou trabalhar, por causa das novas tecnologias, que são carros e os ônibus, né, que a gente pode observar aí na imagem. E também nessa imagem a gente observa a chegada da rede elétrica, né, que traz luz, energia para os comércios, para as casas, para a rua como um todo. Tá bom? Então, são essas coisas que fez com que essas duas imagens em 100 anos mudasse tanto. De acordo com as observações que foram feitas das imagens dos quarteirões, nós temos agora como responder essas questões. Então, primeiro, com base na observação que fez das imagens, como você explicaria o que é um quarteirão? Então, olha só, quarteirão é um conjunto de casas demarcado por 3 ou 4 ruas. E isto é possível vocês observarem nessas imagens aí que vem antes dessas questões, né? Como que eles são demarcados. 2. O que você observou sobre o formato dos quarteirões? Como nós já falamos já no início da aula, os quarteirões eles têm formatos diferentes. Eles podem ser quadrados, arredondados, triangulares ou retangulares. Isso de acordo com o bairro, né? Que, como nós já falamos, de acordo com o bairro onde está esse quarteirão. E 3. O que você pode dizer sobre o tamanho dos quarteirões? Que os quarteirões podem ter tamanhos diferentes. Podem ter quarteirões grandes, médios, pequenos, também de acordo com o bairro. Nessa atividade 4, temos aí o exercício 1. Observe a imagem abaixo. Então, nós temos aí a imagem com vários tipos de quarteirões, certo? Então, marque os limites dos quarteirões com um lápis vermelho, como tá aí no exemplo, na atividade, tá bom? Então, aí dá para vocês observarem os vários formatos que existem de quarteirões. Então, nós temos quarteirões quadrados, triangulares, circulares, tá bom? E aí depois vocês vão pintar de marrom as ruas e avenidas que aparecem na imagem. Então, lembrando que as ruas e avenidas é o que está em volta do quarteirão. E o quarteirão, ele tem ruas e avenidas que se cruzam. Então, nós temos aí, onde tem um semáforo com 2 carrinhos e as faixas de pedestre. Aí é como se fosse uma avenida. O que passa entre, por exemplo, o primeiro quarteirão quadrado com o quarteirão circular é uma rua. Então, passa a rua entre os quarteirões, tá bom? Depois vocês vão pintar de verde as áreas com vegetação. O que são as vegetações? São árvores, plantas no geral, tá bom?
de laranja as casas, de cinza os prédios, azul a igreja e o supermercado. Tá bom? Esse não é difícil, só vocês precisam pintar e caprichem nessa pintura, tá bom? Nesta página, no exercício B, você vai fazer o seguinte, ó. Faça a legenda dos elementos que você coloriu no item anterior. Então, o item anterior é o quê? São os quarteirões lá que você coloriu. Então, você vai olhar lá o que, da cor que você coloriu e vai criar a legenda como está aí, ó. De cinza foram os prédios, as ruas e as avenidas foram de marrom, a vegetação verde, as casas laranja, a igreja e o supermercado azul. No exercício 2, você vai colocar, ó, utilizando apenas sua memória, descreva o quarteirão de sua escola. Então, pensando lá no quarteirão da escola, o que tem naquele quarteirão, né? Então, ó, o quarteirão da minha escola é formado por casas, comércios, empresas, uma avenida e ruas. As ruas e a avenida são asfaltadas. É assim que é o quarteirão da nossa escola. Chegamos ao fim de mais uma aula de História e Geografia sobre ruas e quarteirões. Temos aí todas as atividades feitas para que vocês possam estar preenchendo a apostila de vocês e assim estarem fixando o conteúdo, as informações sobre esse conteúdo, tá bom? Peça para alguém, um adulto, que possa ler, que possa conferir se há erros de ortografia, ajudar vocês a perceberem esses erros de ortografia. E quando nós retornarmos para a sala de aula, a Pro vai estar corrigindo isso pessoalmente.